Oi, queridos, bem-vindo a mais uma aula hoje e falando um pouquinho sobre imagens e sons, tá? Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam com saúde, suas famílias também. Nós estamos aqui continuando nossas aulas online, bem que a gente gostaria que fosse já na nossa sala de aula, mas infelizmente as coisas por aqui pioraram e quanto mais a gente fica dentro de casa, mais cedo a coisa termina e mais cedo a gente volta a uma vida normal, né? Olha só, hoje eu vou falar um pouquinho sobre criando imagens e sons, tá? Mais especificamente de texto e ilustração, tá? Quando alguém escreve um texto, pessoal, ele tem em mente algumas ou várias ideias. O ilustrador escolhe apenas uma delas e coloca no livro por meio de desenhos. Mas e se o que ele desenhou não corresponde ao que o escritor queria dizer? Um grande problema pode surgir aí. A ilustração é uma parte importante na transmissão de uma mensagem escrita. É a ponte entre o texto e sua interpretação. Um dos ilustradores mais famosos do Brasil se chama Ziraldo. Ele criou um personagem rico com muitas ideias. Quem já não ouviu falar do Menino Maluquinho? Lembra do menino com a panela na cabeça? O Menino Maluquinho. Ele era um garoto com a panela ele era um garoto com a panela na cabeça que aprende a cada dia uma nova lição como resultado das suas travessuras. Dê uma olhada no seu material didático, olha lá. Por exemplo, nos seus livros da escola, por exemplo, vocês têm algumas imagens que ajudam a compreender um texto, a um assunto. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a necessidade do uso das frutas no nosso corpo. Aparece ali as frutas as frutas bem selecionadas, bonitas, que te ajudam a entender que as frutas fazem bem para o nosso corpo. Você entende um texto de acordo com um desenho que você vê, uma figura que você vê, né? É inegável que a ilustração enriquece o texto e contribui muito à sua construção. Será que é possível elaborar uma história com base apenas em imagens? Sem fala? Quantos já viram um desenho mudo? Alguns gibis apresentam esse tipo de história, que começa lá, a minhoquinha, por exemplo. A minhoquinha tá andando, não, ela não fala, ela tá andando despercebida, daqui a pouco ela cai no buraco. Aí ela cai no buraco e quando ela se vê lá no buraco de formigas. Precisa ter som essa história? Não precisa ter palavra. Só o desenho mostra tudo o que está acontecendo. A minhoquinha está passeando pela rua, de repente ela cai num buraco e esse buraco está cheio de formigas. E ela começa a correr, então começa a correr e passa perto de uma bala e se enrosca na bala. E a bala começa a rolar com ela e ela começa então a ficar cheia de matinho, cheia de capinzinho seco e ela continua rodando e a bola continua aumentando. Até que ela cai dentro de uma bacia de água e aí desmancha toda a bola que tinha feito na história. Olha só que legal. Não precisa ter escrita. Somente o desenho você já imagina a cena. Você já vê que tipo de cena que você pode criar apenas com a imaginação, né? Sem precisar escrever. Olha lá, quando você olha uma obra de arte, uma fotografia ou uma ilustração, inevitavelmente a sua mente viaja pelas imagens e cria uma história para compreender o que você vê. Olha só, se eu olho um quadro que tem assim, uma paisagem de muito gelo, uma pedra muito alta, e ali eu vejo um rapaz com uma mochila nas costas, com seu cachorro do lado, e eu começo então a imaginar, mesmo que não tenha nenhuma fala, nenhuma escrita, eu começo então a imaginar o que é que aquele ser humano está fazendo naquele lugar. Não é mesmo? Quando a gente vê uma ilustração, a gente viaja e entra na história, tá? Entra na história. Eu vou falar aqui um poemazinho de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema vai estar colocado no Eclass para que você possa fazer a ilustração desse texto. Tá legal? O texto é assim. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus! Esse é um poema de
Carlos Drummond de Andrade, chamado Cidadezinha Qualquer. Vocês vão fazer a ilustração desse poema no caderno de vocês de desenho. Vão tirar uma foto, vão postar no Eclipse para que eu possa corrigir. Tá legal? Assistam o vídeo, leiam a aula que está no corpo, no corpo da aula, leiam o conteúdo que está no corpo da aula e façam a atividade de hoje. Tá legal? Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.